Muito bom. Eu não vou recapitular tudo que nós falamos, essa é a nossa quarta ou quinta conversa sobre o Espírito Santo. Os vídeos estão no nosso canal no YouTube. Você que perdeu alguma coisa, é muito importante nesse tipo de série, é muito importante a gente se esforçar para ouvir o máximo possível na sequência, porque senão as coisas ficam meio sem pé nem cabeça. Mas vou recorrer a uma rápida revisão do que a gente conversou semana passada, porque essa revisão é importante para a gente entrar no assunto de hoje. Semana passada nós falamos sobre quem recebe os dons do Espírito e aprendemos que absolutamente todo cristão genuíno, ele recebe dons do Espírito Santo. Não é uma coisa que é terceirizada, que é colocada só sobre uma liderança, sobre algumas pessoas. Não, todo cristão recebe dons. Aprendemos também qual o propósito dos dons, que o dom tem como propósito edificar o outro, edificar o corpo de Cristo, não é? Ser um instrumento de edificação do outro. Esse é um propósito dos dons. E também demos uma rápida checagem ali sobre quantos dons nós temos descritos na Bíblia. Quais são os dons existentes? E nós entendemos uma coisa: existem pelo menos 5 listas de dons no Novo Testamento. Alguns dons se repetem nessas listas, alguns dons aparecem com nomes distintos, ok? Apesar de serem o mesmo dom. E o que nós entendemos é que não dá para fechar essa lista. E provavelmente, para não dizer com certeza, ou dizendo com certeza, a ideia de Deus não era fechar uma lista, porque nós percebemos que existem dons que não estão listados, mas eles são claros no corpo de Cristo. Por exemplo, a composição de músicas, a gente falou sobre isso, né? Irmãos que têm esse dom de compor músicas maravilhosas, que edificam a igreja, que edificam o corpo, que contribuem com a igreja. E esse negócio de compor música não está descrito lá, por exemplo, na lista dos dons. E a gente vai dizer que não é um dom? Não é possível. Então, nós percebemos que há uma diversidade muito grande, porque Deus é um Deus de diversidades. Um Deus que age do jeito que a gente às vezes nem compreende, mas Ele age. E a gente não pode tentar fechar essa lista, seria uma grande bobagem da nossa parte. Temos que ter, sim, o entendimento do que o dom, se aquela manifestação, ela está glorificando a Jesus, ela está ajudando as outras pessoas, e assim a gente vai identificando a característica de alguma coisa que seja dom ou não. Mas a gente não pode fechar a lista, ok? Agora, uma boa pergunta para a gente entrar na conversa de hoje, baseado na continuação do que nós falamos semana passada, é se todos os dons citados lá no texto bíblico estão valendo hoje. Se a gente tem uma lista que não é fechada, a gente já entendeu isso? Quando a gente olha essa lista, tudo que está escrito lá está valendo hoje, já que nós estamos no hoje. Ok? A gente se pauta no passado, mas a gente vive o presente. E aí a gente recorre à própria Bíblia para entender algumas coisas a respeito disso. O texto que mais problema traz em relação a isso é Efésios 4:11, onde Paulo diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Um probleminha que a gente tem, quando a gente pensa na validação dos dons nessa lista para hoje, são 2, apóstolos e profetas. Ok? Esses 2 dons precisam da nossa atenção. Vamos começar com a palavra apóstolos, com o dom do apostolado. Muito bem, a palavra apóstolo no grego, gente, quer dizer enviado. Basicamente isso. Tradução mais clara e objetiva que essa não tem. Enviado. E a gente pode encontrar 3 tipos de situação para a palavra apóstolo no Novo Testamento. A primeira situação que eu quero lembrar, os irmãos, é quando alguém é enviado como missionário. No Novo Testamento você tem gente que foi enviada para fazer a obra em outros lugares, em outras igrejas, em outras comunidades. Esse pessoal recebe o nome, o título, a designação de apóstolo.
ok? Não sendo necessariamente aqueles 12 homens e mulheres que fizeram isso, ok? Por exemplo, 2 Coríntios 8, 23 diz assim: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Esse termo aí tem a ver com um apóstolo, enviados, representantes, ok? Das igrejas. Filipenses 2, 25 diz: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Paulo está falando sobre Epafrodito, um cara que ficava ajudando as comunidades. Nesse aspecto ele é um apóstolo, alguém que é enviado, um missionário, alguém que presta serviço ao reino, ao corpo, às igrejas, ok? Então esse é um jeito de a gente pensar em apóstolo. Então a gente pode dizer que um missionário é um apóstolo? Sim. A gente não usa muito esse termo, mas no sentido de ter sido enviado, sim, ok? Pontualmente, direcionalmente, é isso que a gente pode dizer. Agora, por um outro lado, a segunda designação que a gente encontra para o nome apóstolo no Novo Testamento é que todos nós somos apóstolos, porque todos nós fomos enviados. A grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa grande comissão recai sobre um grupo seleto? Sobre algumas pessoas? Não, sobre todos nós. Então, a gente poderia se chamar de apóstolo, porque nós também fomos enviados. Todo cristão, então, pode ser denominado como apóstolo, sim. Agora, a terceira situação é aquela dos apóstolos fundadores da igreja. E é desses daí que Paulo está falando em Efésios 4:11. Paulo não está falando dos apóstolos missionários. Paulo não está falando dos apóstolos, nós, de um modo geral. Paulo está falando dos apóstolos, ok? O termo apóstolo, naquela época, era muito bem esclarecido nesse sentido. Quando Paulo usa esse termo, por exemplo, em Gálatas, nós já até estudamos isso aqui, quando ele está defendendo o seu apostolado, ele usa esse termo, e era uma coisa muito conhecida. John Stott apresenta uma definição bacana para esse termo apóstolo nesse sentido. Ele diz assim: para os judeus, a palavra estava bem definida, significava um mensageiro especial, com um status especial, desfrutando uma autoridade e um comissionamento que procediam de um organismo mais elevado que ele próprio. Ou seja, o apóstolo, ele é nesse sentido, esse apóstolo fundador da igreja, aqueles apóstolos fundadores da igreja, é um título que Jesus usou para designar 12 homens. E ponto final. Portanto, nesse aspecto, não. Esse dom não continua valendo. Por quê? Porque nós temos 3 situações que definem um verdadeiro apóstolo. Primeira situação: um apóstolo tinha que ser uma testemunha ocular do Cristo ressurreto. Ele teria que ter visto Jesus ressurreto, ok? Paulo, fora do tempo, viu Jesus ressurreto. Jesus se apresentou a todos aqueles a quem ele convocou para serem apóstolos. Não se trata de uma visão, não se trata de um sonho, não. É ter visto Cristo ressurreto e convivido com Ele. Primeira situação que caracteriza um apóstolo. Segundo, um apóstolo tinha que ser pessoalmente nomeado por Jesus. Você é meu apóstolo. É isso que tinha que acontecer com a pessoa. Isso aconteceu com aqueles que andaram com ele, fora de tempo aconteceu com Paulo, ok? E é essa determinação. Não se trata de uma autoproclamação: eu estou sentindo no coração que agora eu sou apóstolo. Não. Não se trata de alguém que vem e impõe sobre você: estou reconhecendo aqui que você é apóstolo. Não, Jesus é que comissionou os apóstolos e ponto final, ok? E também, a terceira situação é que um apóstolo tinha que ser capaz de autenticar a sua nomeação apostólica com sinais miraculosos. Eles tinham sobre si a mesma capacitação espiritual de realizar sinais como Cristo, que identificava inclusive o seu apostolado. Quando a gente junta essas 3 coisas, só tem um grupo que viveu essas 3 situações, que foram aqueles apóstolos que fundaram, que deram fundamento
a igreja de Jesus Cristo, ok? Então foram homens que viram Jesus, foram homens escolhidos por ele, e eles tinham uma autoridade diferenciada para comprovar o seu apostolado. Isso reduz o grupo àqueles que andaram com Jesus. Os apóstolos, inclusive, trouxeram o fundamento da igreja. Tudo que a gente vive hoje provém do que esse pessoal, os 12, fizeram, ok? Efésios 2,19, Paulo diz: portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Quando você vai construir um prédio, quantos fundamentos a gente precisa fazer para construir o prédio, gente? Um só. Já foi feito. A igreja, ela cresce, ela é edificada em cima do que os apóstolos edificaram, do que os apóstolos fundamentaram, melhor dizendo. O pastor Timothy Keller, a respeito disso, diz algo muito interessante. Ele diz assim: o que os apóstolos escreveram é escritura. Ponto. O que aqueles caras escreveram é escritura. Portanto, quando a gente pergunta, o dom do apostolado desse jeito existe hoje? Não, não existe mais. Com todo respeito aos apóstolos dos dias de hoje, esse é um equívoco. Essa é um desvio desses valores bíblicos que são tão claros para nós como igreja. Talvez você pergunte assim: mas e Barnabé? Barnabé foi chamado de apóstolo, é verdade, mas o contexto é um contexto de alguém que foi enviado, diferente. Ok? Outros também que ganham esse mesmo título, ganham porque foram enviados a missões especiais, e aí você tem o link daquelas outras coisas que eu expliquei agora para você. Portanto, alguém vivo hoje, que atenda a esses critérios bíblicos, não existe. Portanto, esse movimento se iniciou e cessou na vida, na pessoa dos apóstolos que nós temos aqui no Novo Testamento, ok? Aí sobra profetas. Eita lasqueira, vamos falar de profetas. Como é que a gente fala? Tem dom de profecia valendo hoje? Não tem? Bom, vamos pensar o seguinte: o que é profeta? Às vezes a gente nem sabe direito o que é, né? A gente quer que tenha ou não quer que tenha, mas a gente não sabe o que é. Profeta é uma designação a alguém que apresenta a voz de Deus na sua boca. Alguém que fala em nome de Deus. E você vai encontrar vários deles no Velho Testamento. Israel era dirigido pelos profetas. Nós temos momentos históricos de Israel que Israel é completamente dirigida pelos profetas. Então, eles diziam: eis que te digo, eis que o Senhor diz. E era Deus falando, ok? Deus falando através da boca desses homens. Importante citar que eles não perdiam os sentidos para fazer isso, não era um tipo de transe, entendeu? Virava o zoinho assim, ficava em áurea assim e tal. Não, eles continuavam conscientes do que faziam, mas faziam aquilo movidos pelo Espírito de Deus e em nome de Deus. Então, nesse aspecto, irmão, não tem mais profeta. Nesse aspecto, não. Ninguém precisa e ninguém pode mais dizer: eu estou dizendo alguma coisa em nome de Deus. Por quê? Porque naquele momento do Velho Testamento, havia uma revelação a ser feita. É um processo histórico que vai acontecendo, envolvendo o povo de Israel, e que culmina na pessoa de Cristo, Jesus. Então Deus vai se revelando ao povo, e isso é maravilhoso, ele usa os profetas. Quando Jesus veio. Cristo revelado, aliás, Deus revelado, melhor dizendo, em quem? Em Cristo. Jesus fica inclusive bastante irado com Filipe, num certo momento no Novo Testamento, nos Evangelhos, que pergunta para ele assim, que diz para ele assim: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus: como assim? Você não está entendendo? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou a revelação de Deus. Deus não tem mais o que falar, nem mais o que revelar. Ele já se revelou. Nós temos a figura de Cristo e temos as Escrituras. O cânon já está fechado. Acabou. O que Deus tinha que dizer para nós, Ele já disse.
Ok? Um cristão que quer buscar a direção de Deus para a sua vida, não deve ficar batendo de porta em porta, de profeta em profeta, e aí um profeta, entre aspas, bem gigante, querendo buscar a vontade de Deus. Um cristão que quer saber a vontade de Deus, usa o bom senso. Um cristão que quer conhecer a vontade de Deus, usa as Escrituras. Um cristão que quer saber a vontade de Deus, usa a sua inteligência. E ele vai encontrar a vontade de Deus, porque Deus se revela e Deus fala. Mas não daquele jeito que acontecia no Velho Testamento. John Stott diz assim: não existe mais ninguém na igreja que pode arriscar-se a dizer: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ou assim diz o Senhor. Acabou. Esse período já acabou. Aí você vai dizer assim: mas peraí. Certa vez eu estava com um problema, uma situação na minha vida, e eu estava orando. Já tem irmão dando risada aí, já está entendendo o que eu estou falando. Eu estava agoniado, angustiado, e aí eu fui num culto, e aí uma pessoa que nunca me viu na vida encostou do meu lado e falou: Deus está falando isso com você. Quem já passou por essa experiência aqui? Levanta a mão. Pode levantar, irmão. Ninguém vai atirar em você, nada. Tudo bem. Eu estou com a mão levantada porque eu já passei por isso. O que é isso, irmão? Não é profecia. Talvez tenha mais a ver com palavra de conhecimento. Ou sei lá se precisa ter um nome isso, né? Precisa ter nome. É um cuidado de Deus com a gente. Eu contei aqui alguns domingos atrás, e contei hoje de manhã também, que quando nós começamos a Casa da Rocha, eu tive uma experiência fenomenal com Deus nesse sentido. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, essa transição, não é? De igrejas, vamos dizer assim, saindo de uma igreja em que a gente teve 18, 19 anos ali, já estava com tudo estabilizado e tal, a gente sai para uma situação diferente. É claro que o coração ficou angustiado, será que é isso? Será que não é? Toda uma série de situações acontecendo, e nas minhas orações pedindo misericórdia e graça de Deus, e nós fizemos um acampamento da Casa da Rocha. E eu não sei se foi o primeiro, talvez não tenha sido o primeiro, porque eu ainda estava lá em Pernambuco quando a igreja começou, mas acho que foi o segundo acampamento, estava bem no começo mesmo. E aí nós convidamos um casal querido para pregar, nós não, o Zé Bruno, que nessa época nem trabalhando muito na igreja eu estava ainda, mas enfim, esse casal foi lá pregar e pregou, foi muito legal, um acampamento muito bacana. E uma dessas pessoas chegou do meu lado e descreveu toda a situação que eu estava vivendo, toda a angústia do meu coração, toda a aflição, toda a necessidade de uma confirmação que eu tinha da parte de Deus, e foi assim um bálsamo de alívio que me posicionou diante de toda essa dificuldade da vida. Maravilhoso. Eu não posso jogar isso fora, foi real, uma experiência linda que Deus me deu, mas não é profecia. Isso é qualquer outra coisa menos profecia. Outras pessoas dizem que, por exemplo, a pregação do Evangelho é um ato de profecia. Olha, não é bem isso. A gente está pregando o Evangelho. Quem prega o Evangelho é pregador do Evangelho, é evangelista. A profecia já foi dada, a revelação já foi feita. E também essa coisa de, agora você vai profetizar, abre a tua boca e profetiza. Cuidado com isso, irmão. São caminhos perigosos para a gente se perder nessa relação autêntica e genuína que a gente procura ter com o Espírito Santo. Então, nesse aspecto, a gente fecha esse ponto deixando claro que, em termos de dons, o apostolado, como aquele apostolado dos 12, ok, se interrompeu. Não é mais necessário acontecer, porque ele foi necessário para o fundamento da igreja. O outro dom, profetas, também parou de existir nesse sentido de profecia que traz a revelação de Deus, porque tudo já foi revelado, ok? Agora sobrou dom demais para você ficar feliz, viu? Não fica triste não, ok? A não ser se você quisesse ser apóstolo, aí ia ser, né? Agora miou, não vai dar mais, não tem mais jeito. Aliás, você pode ser também, pode ser como muitos são, mas está fora daquilo que a Bíblia nos ensina, tá bom? Agora, vamos conversar um pouquinho, gente, que é na verdade a base da nossa conversa hoje, sobre Espírito Santo e poder. Porque essas duas coisas estão muito ligadas, né? Você fala em dom, você fala em Espírito Santo, você fala em manifestação de Deus. É poder e tal. E a gente gosta disso, né? Vamos pensar então se há um link real entre Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons
e a palavra poder. Vamos dar uma olhada em vários textos, eu quero a tua paciência, que eu quero ler todos eles. Diz assim, Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de quê, gente? Do poder do alto, ok? Atos 4:33. Com grande... Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Atos 6:8. Estevão, homem cheio de graça e realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança do Espírito Santo. Romanos 15:18. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Muito bom. Essa aqui é só uma pequena parte de um monte de versículos que estão no Novo Testamento, cuja a temática ou cujo a palavra poder aparecem. No grego, que é muito importante a gente pensar, existem três palavras traduzidas no português para poder. Essa é uma dificuldade que a gente tem quando a gente vai estudar a língua original, que muitas vezes o português não completa, não chega. E no grego nós temos mais de uma palavra para poder. A primeira delas, a mais conhecida, é dynamis, ok? Não é dunamis, irmão, é dynamis, ok? Dunamis é o movimento da galera que faz música, aí bacana tal, mas não tem nada a ver com essa palavra aqui, porque está sendo pronunciado de forma errada. Estudante de grego é chato, né? Vamos lá. Dynamis, kratos e hierros. Três palavras que são traduzidas no português para poder, ok? A gente pode então dizer claramente, sem sombra de dúvidas, que Espírito Santo, que dons, tem a ver com poder. Está ligado sim. Você ficou preocupado que eu ia dizer que não tinha nada a ver? Não, tem a ver sim. Tudo a ver. Tem a ver com poder, sim. Primeira coisa a destacar é que o Espírito Santo, através do seu poder, está agindo na história do povo de Israel. E o livro de Atos, que a gente tanto usa para falar de poder, deixa isso claro. Eu quero primeiro destacar isso para te explicar por que isso é importante. Atos 4:24, diz assim: Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Esse texto está em Atos, falando do Espírito Santo agindo na vida de quem? Davi, Velho Testamento. Isso quer dizer que no Velho Testamento o Espírito Santo estava agindo, é isso. Atos 28:25. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías. O livro de Atos deixa muito claro uma coisa, gente. O Espírito Santo já estava agindo. O poder do Espírito Santo já estava agindo em Israel, prioritariamente, fazendo com que as promessas de Deus se cumprissem. As promessas de Deus se cumpriram no decorrer da história através do poder do Espírito Santo. Então, há uma preocupação do livro de Atos em deixar isso muito claro. Por quê? Para a gente não picotar a Bíblia e não selecionar algumas histórias, algum momento histórico e dizer, é a partir daqui que o Espírito Santo atua. Não. Ele já estava atuando. Nossos irmãos pentecostais eventualmente cometem esse equívoco e gostam de dizer, é Atos 2 e acabou. É o poder e acabou. Não, tem antes, muita coisa antes acontecendo. E se a gente faz uma leitura bíblica picotada, a gente pode cair nesse engano. A gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro de histórias e o livro de uma história. A Bíblia conta a nossa história, a história da humanidade. E nós quando lemos o texto bíblico com essa percepção, nós encontramos o Espírito Santo agindo com o seu poder na criação, na formação de todas as coisas.
na concepção virginal de Maria, nos milagres feitos pelos profetas no Velho Testamento. Esse poder já estava agindo. Ele é colocado sobre nós de forma distinta e diferente em Atos. A partir daí as coisas mudam, mas ele já existia. Um teólogo chamado Craig Bartolomeu, no livro O Drama das Escrituras, que é um livro muito bacana para você que quer ter uma visão completa do texto bíblico, ele diz assim: quando permitimos que a Bíblia se torne fragmentada, há o perigo dela ser absorvida em qualquer outra história que esteja moldando a nossa cultura e ela, a Bíblia. Assim, deixará de moldar nossa vida como deveria. A idolatria distorceu a história cultural dominante no mundo ocidental. Se como cristãos permitimos que essa história e não a Bíblia seja a base de nosso pensamento e ação, então nossa vida manifestará não as verdades das Escrituras, mas as mentiras de uma cultura idólatra. Ele está dizendo o seguinte: a gente tem que ler a Bíblia como um todo, e perceber a Bíblia como um todo, e não só fragmentação, fragmentos da Bíblia, o que é muito importante. E o erro de nós pensarmos que o Espírito Santo age com seu poder a partir de Atos capítulo 2 é muito frequente. Não caia nessa, perceba o Espírito Santo agindo durante toda a história bíblica, durante toda a história da humanidade. Mas vamos falar sobre dinamis, vamos falar sobre poder, ok? Quando a gente pensa em poder, a gente vai para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse é o texto mais básico para quem gosta de falar de poder. O que é que está escrito lá, gente? Olha lá. Vocês, quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Esse poder aí, que palavra que é no grego? Dinamis. Dinamis. E essa palavra quer dizer o quê? Poder, força, habilidade, capacidade. Prioritariamente capacidade. O problema, sabe o que é? É que muitos pegam esse momento bíblico e essa palavra e traduzem de um jeito equivocado. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: esse poder de Atos capítulo 1, versículo 8 é o poder de explosão, é o poder da dinamite, porque a dinamite é o poder da explosão. Meu irmão, não tem nada a ver. Eu vou te explicar rapidamente por quê. Porque Lucas registrou o livro de Atos, ok? Registrou as palavras de Jesus no primeiro século, ok? Da era cristã. Sabe quando foi inventada a pólvora? Século XII, pelos chineses. Sabe quando foi inventada a dinamite? 1867, por um camarada chamado Alfred Nobel, que é o pai do prêmio Nobel. Portanto, Lucas, quando escreveu, vocês receberão poder, ele não tinha nenhuma ideia desse negócio de dinamite, de explosão, de fogos de artifício, de loucura. Não! A ideia de Lucas era completamente distinta nesse aspecto. Não é um poder explosivo. Talvez seja melhor traduzido como um poder de resistência. Não de explosão, mas de resistência. E a ideia que às vezes a gente tem é essa, de explosão, né? Sair, fazer, realizar. Não. É mais resistência do que explosão, ok? Por que a gente entende isso? Porque a palavra que vem logo na sequência, que é muito importante, e linkando as duas nós compreendemos melhor a situação, é testemunha. Joga no telão para a gente aí. Testemunha, mártores, ou martus, que vem de testemunha, ou significa, melhor dizendo, testemunha num sentido legal, testemunha num sentido histórico, testemunha num sentido ético, e também aqueles que por seu exemplo provaram a força e genuidade da sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Olha a ideia, poder para ser testemunha, poder para ser alguém que eticamente demonstra e testemunha Jesus, poder para ser alguém que no seu sofrimento demonstra quem é Jesus, apresenta Jesus no seu sofrimento. Então é aquele poder que tem mais a ver com resistir ao pecado, tem mais a ver com ser paciente com aquelas pessoas que a gente às vezes tromba na vida, que você precisa de uma dose diferente de paciência. Tem mais a ver com amar quem é difícil de ser amado. Tem mais a ver com aguentar pressões da vida. Tem muito a ver com controlar temperamento. Tem muito a ver com confiar em Deus na hora das tribulações. Tem muito a ver com falar ousadamente de Cristo.
Essa é a ideia desse poder que o Espírito de Deus nos dá para vivermos a vida cristã aqui na terra e as pessoas olharem para nós e dizerem: puxa, quando eu olho para você tem uma coisa diferente. Ah, já sei, é porque eu sou cheio de poder. Não, é porque você reage diferente. É porque você testemunha de forma diferente. É porque você fala umas coisas diferentes. É porque eu olho para você, parece que eu vejo Jesus. É nesse sentido. E até o ponto, inclusive, de, se necessário, darmos a nossa vida por Jesus. Jay Parker, também um teólogo, no livro Caminhando no Poder do Espírito, diz assim: quando o tema do poder se torna central em nosso pensamento a respeito do Espírito e não é ancorado em um ponto de vista mais profundo do ministério do Espírito, com um centro diferente, logo se insinuam desfigurações infelizes. Ele está dizendo aqui, quando a gente coloca o poder no meio da nossa ideia de Espírito Santo, e não percebemos o ministério do Espírito de forma mais ampla e melhor, a gente desfigura o Evangelho. E isso é um grande perigo. Ou seja, em todo o Novo Testamento, quando o assunto é obra do Espírito, a gente tem um aspecto mais ético do que carismático. Tem mais a ver com transformação do homem e do seu caráter, dos seus valores, das suas prioridades, do que manifestação de poder. Essa é a ideia do Novo Testamento quando a gente pensa em Espírito Santo. A semelhança com Cristo que o Espírito Santo gera no homem não diz respeito aos dons ou às experiências, mas ao amor humilhante, mas à submissão a Deus, mas ao amor ao próximo, mais a ver com essas coisas do que com poder, do que com explosão. As orações de Paulo pelas igrejas que ele orientava confirmam isso. Isso é bastante importante e já é o caminho final da nossa conversa. Se Paulo quisesse que as suas igrejas, as igrejas que ele coordenava, que ele discipulava, tivessem o poder do Espírito para gerarem grandes sinais, prodígios e maravilhas, ele oraria a Deus por isso, mas não é por isso que ele ora. Veja comigo Colossenses 1:11. Sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham, o quê? Perseverança e paciência com alegria. Olha que legal. Paulo pede poder para a igreja em Colossenses, aos Colossenses, para que eles tenham paciência e perseverança. Não é para sair fazendo coisas loucas, não, paciência e perseverança. Não é interessante isso? Lá em Efésios 3,14 ele diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, está orando, não é? Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aí vai. Olha que distância do que a gente pensa para o que Paulo pensa. Ele ora a Deus e pede: Senhor, derrama do teu poder sobre essas igrejas, para que eles sejam mais perseverantes, para que eles conheçam melhor o teu amor, para que eles apresentem Cristo na sua forma de viver e de ser. Esse é o tipo de poder que o Espírito Santo coloca na vida do cristão, prioritariamente. Eu mais uma vez vou fazer uma ressalva, dizendo que Deus é Deus, e que Ele opera do jeito que Ele quiser, e Ele pode muito bem fazer sinais, prodígios e maravilhas nesses dias através de mim, através de você. Isso não está descartado, mas essa situação talvez seja melhor adequada na esfera da exceção e não da regra. Isso é que muitas vezes causa uma grande confusão na vida da gente. Eu quero o poder do Espírito Santo para quê? Para sair e para testemunhar e fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Não, isso aí é exceção. A regra é sinalizar Cristo, testemunhar Cristo.
É mais simples do que fazer milagre, né? Aparentemente. Mas é mais desafiador. Porque depende da nossa transformação de caráter. Depende da obra de Jesus na vida da gente. Então, meu irmão, se você quer ser cheio do Espírito, eu digo a você aqui com todas as letras, seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito para testemunhar Cristo aonde você estiver. Lá na tua família. Lá no teu trabalho. Aqui na comunidade. Saindo das portas aqui da comunidade, melhor ainda, né? Testemunhar Jesus. E dá um trabalho danado, porque isso vai contra a nossa humanidade. Que é arrogante, que é egoísta, que é cheia de mimimi, que é cheia de língua venenosa, que é cheia de fofoca, que é cheia de maledicência, que é cheia de sensualidade. Essa não é a minha luta e a tua luta? Essa é a nossa luta. É sobre isso que o Espírito Santo nos dá poder. Para a gente vencer essas coisas e sinalizarmos que Cristo está vivo nesses dias a essa sociedade estragada, perdida e sem rumo. E Jesus nos chamou para sermos cheios do seu Espírito nesse aspecto. O que é que adianta a gente sair por aí, levitando, soltando raio, voando no giraia, dando foguetinho na igreja e não ter uma vida transformada? Essa é a minha pergunta, irmão. Essa é a minha pergunta. O que é que o mundo está procurando? Se você for sincero comigo, a igreja está em descrédito diante da sociedade em que a gente vive. Você fala de igreja, o pessoal já arrupia, já não quer nem saber, por conta dessas deslocações, dessa coisa em que a gente pega a exceção e transforma em prioridade. Vamos priorizar o que é prioritário. Vamos fazer valer a transformação do Espírito na vida da gente. Vamos dobrar o nosso joelho todos os dias e dizer: Jesus, me enche do teu poder. Espírito Santo, enche a minha vida com o teu poder. Você pensou que eu nunca ia dizer isso de cima desse palco, né, irmão? Ah, tá vendo? O que eu estou dizendo aqui com todas as letras é isso. Se for desse jeito, eu posso pregar isso todo domingo aqui e orar com você todo domingo aqui, que Jesus encha a tua vida de poder, do poder do Espírito Santo, para a gente sair como testemunha. E se for o caso, a gente dá até a vida por ele. A gente dá até a vida pelo Evangelho. Mas que seja esse o nosso sentimento e esse o nosso desejo. Amém, irmão? Se você tem esse desejo no teu coração, você compreendeu essa volta que a gente deu, e a gente pôde aqui entender mais ou menos, eu creio, essa situação toda, eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Você que quer ser cheio do poder do Espírito para testemunhar Jesus aonde você estiver, com quem você estiver. Amém? Nós vamos orar por isso. E vamos nos derramar. Talvez no final dessa conversa você murchou, né? Ah, é isso? Ah, poder do Espírito Santo é isso? Desculpe, irmão, mas é o que está na Bíblia. Não é nem a minha opinião, é o que está na Bíblia. Eu tenho que subir aqui com muito temor a respeito disso para falar com você. Mas o que a Bíblia nos ensina é isso. É esse poder que eu espero que tome conta da tua vida. Você me ouviu, irmão? Amém? Eu não faço isso nunca, mas hoje eu vou fazer. Recebe aí. Não recebe nada. Vira para o seu irmão e diga para ele: esse poder é que vai encher a tua vida. Amém? Eu creio muito, desejo muito isso. E que isso aconteça no nosso coração. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, Senhor da nossa vida, enche-nos com o teu poder. O poder que faz a gente dominar as nossas fraquezas. O poder que faz a gente ser quem a gente não consegue ser naturalmente. O poder que transforma a gente para a gente se tornar verdadeiras testemunhas do Senhor nesses tempos tão conturbados. Enche a igreja, enche a comunidade, enche os corações, enche a nossa vida. Faz essa obra em nós. Traz sobre nós arrependimento diário. Traz sobre nós conversão diária. Traz sobre nós essa capacitação de testemunharmos que o Cristo ainda está vivo através do que nós vivemos. Como respondemos às coisas dessa vida,
como respondemos às demandas do dia a dia, como respondemos às ofensas, à incredulidade que nos cerca, como respondemos às deformidades da nossa natureza carnal que tanto nos assola. Toma conta de cada coração, toma conta de cada irmão. Nós assim podemos revolucionar esse mundo, nós podemos impactar esse mundo, nós podemos levar Jesus à nossa família, nós podemos levar Jesus ao condomínio onde moramos, à vizinhança que temos, nós podemos levar Jesus ao trabalho onde nós estamos. Se nós formos cheios do Teu Espírito, as pessoas saberão que Jesus está vivo por aquilo que nós vamos espelhar da Sua vida em nós. Ajuda a comunidade, ajuda-nos nesse sentido. Enche-nos da Tua graça, enche-nos do Teu Espírito, portanto, Senhor, e enche-nos do Teu poder. Eu te peço por essa semana, eu te peço por esse domingo que nós teremos mais à frente, um domingo decisivo para a nossa nação. Tem misericórdia de nós, Jesus, tem misericórdia de nós. Ouve o clamor de um povo que está sem esperança, Jesus. Ouve o nosso clamor porque estamos confusos, atrapalhados muitas vezes. Precisamos da Tua direção e da Tua graça. Toma conta de nós. Dirige cada irmão na sua decisão em quem vai votar. Dirige cada irmão na sua forma de avaliar as coisas. Mas que nós, como cristãos, olhemos para o Teu Evangelho como referência máxima das decisões que temos que tomar. Que sejamos gente instruída nesse sentido e não manipulada e nem levada por emoções. Cuida de nós, dá-nos uma boa semana. Obrigado por esse domingo bacana que o Senhor nos deu. E ao Senhor, é claro, a honra e a glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Uma ótima semana. Não sai correndo não, hein? Fica aí, socializa aí, dá um abraço, conversa com as pessoas, que é importante.